verdade, nesse domingo meio chuvoso, meio tristonho, né? Vamos começar com a lição 49 do livro Pão Nosso, intitulada Velho Argumento. E aduzindo ele isto à sua defesa, disse Festo em voz alta: Estás louco, Paulo? As muitas luzes te fazem delirar? Atos, capítulo 26, versículo 24. É muito comum lançarem aos discípulos do Evangelho a falsa acusação de loucos, que lhes é imputada pelos círculos cientificistas do século. O argumento é belíssimo por parte de quantos pretendem fugir à verdade, complacentes com os próprios erros. Há trabalhadores que perdem valioso tempo lamentando que a multidão os classifique como desequilibrados. Isso não constitui razão para contendas estéreis. Muitas vezes, o próprio mestre foi interpretado por demente e os apóstolos não receberam outra definição. Numa das últimas defesas, vemos o valoroso amigo da gentilidade ante a corte provincial de Cesareia, proclamando as verdades imortais de Jesus Cristo. A Assembleia toca-os de imenso assombro. Aquela palavra franca e nobre estarrece os ouvintes. É aí que Pôncio Festo, na qualidade de chefe dos convidados, delibera quebrar a vibração de espanto que domina o ambiente. Antes, porém, de fazê-lo, o argucioso romano considerou que seria preciso justificar-se em bases sólidas. Como acusar, no entanto, o grande convertido de Damasco, se ele, Festo, lhe conhecia o caráter íntegro, a sincera humildade, a paciência sublime e o ardoroso espírito de sacrifício? Lembra-se então das muitas letras, e Paulo é chamado louco pela ciência divina que lhe dava testemunho. Recorda, pois, o abnegado batalhador, e não dispenses a preço as falsas considerações de quanto te provoquem ao abandono da verdade. O mal é incompatível com o bem, e por poucas letras, ou por muitas, desde que se aliste entre os aprendizes de Jesus, não te faltará um mundo inferior com o sarcasmo e a perseguição. Nessa lição, nós vemos a preocupação do grande companheiro Emmanuel, que tantas luzes também nos trouxe, mostrar o quanto ainda somos passíveis, né, de enfrentar esses velhos argumentos. Em todo mundo, em todo tempo, sempre foi assim. Entre nós, nas fileiras espíritas, muitas vezes as pessoas nos acusam de estarmos dementados, né, pelo fato de estarmos nessa conjugação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Muitas vezes recebendo as lições de lá para cá, traduzindo-as em palavras que as pessoas possam entender e vivenciando, né? É o mais importante. No mundo conturbado, no mundo material, no mundo do consumismo, muitas vezes nós estamos pregando o oposto. Nós estamos deliberando que as nossas vidas sejam um pouco mais tranquilas, vivenciando aquilo que é essencial para as nossas vidas, né? Então as pessoas muitas vezes nos taxam de estarmos dementados, estarmos loucos, porque elas não conseguem entender que essa nossa vida aqui é tão passageira e daqui a pouco nós partiremos, e o que nós levaremos na nossa bagagem, se não for as lições de Jesus na sua prática? E lembrando aquela belíssima e oportuna questão que o Kardec fez no Livro dos Espíritos, que é a número 886, que eu acho que todo espírito deveria saber de cor e salteado, né? Como é que nós podemos entender a verdadeira caridade como entendia Jesus? E os amigos espirituais nos informam que é a benevolência para com todos, e como nós somos chamados de louco, né, por amar as outras pessoas, ou por tentar amar as outras pessoas. A indulgência para com os erros alheios. Como é que nós podemos entender que as pessoas erram? Porque nós também erramos. E como nós erramos, e nós queremos
o perdão, nós queremos a confiança, nós queremos o entendimento das outras pessoas, então nós também devemos fazer com as outras, né? Passar aos outros o que quereis que vos façam. E o terceiro item é o perdão das ofensas. Quanto é difícil a gente praticar o perdão, o verdadeiro perdão, né? É isso que é fundamental para nós. Que Deus possa, na sua infinita bondade, nos abençoar, nos fortalecer, para que nós possamos continuar caminhando na nossa jornada. Passamos a nossa prece para passarmos a palavra ao nosso querido companheiro, nosso conhecido menino ainda, menininho mesmo, né? Ele e a família, Dona Maria, que a gente tem no coração com muita gratidão e muita amizade. Senhor Deus, nosso amantíssimo Pai, que sois todo poder e infinita bondade, abençoa-nos em mais essa manhã. Alimenta as nossas esperanças, a nossa força, a nossa vontade de continuarmos caminhando na vossa direção. E permita que os bons amigos espirituais, os nossos benfeitores, tendo à frente nessa casa o Dr. Bezerra de Menezes, nosso querido médico dos pobres, médico de todos os aflitos e desesperados, eles possam trazer as bênçãos que necessitamos. Que todos nós, que estamos aqui e fora, possamos receber as bênçãos de que carecemos. Alimenta também, Senhor, as nossas esperanças de dias melhores. E permita que os nossos companheiros dessa casa, que estão em missão em outros lugares, que eles possam receber também as nossas melhores vibrações de paz e de amor. Obrigado, Senhor, e que assim seja. E assim, meus irmãos, nós passamos a palavra para o nosso querido irmão, nosso querido companheiro, Elimar, que ele possa trazer as mensagens de que todos nós, como sempre, traz as lições que nós precisamos. Muito obrigado. Bom dia a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva. Eu fico com muita vontade aqui no redato, eu tenho até que me controlar, né? A gente não fica à vontade na casa da mamãe lá? Todo mundo não fica na casa da nossa mãe? A gente pode casar, pode ir para a nossa casa, a gente fica com muita vontade na casa da mãe. E aqui, como é minha casa de origem, eu fico com muita vontade, porque aqui é a casa de mãe também, né? Então eu tenho que me controlar para não ficar à vontade demais. Porque nós viemos para cá, eu tinha 8, 9 anos, né? Quando minha mãe subiu essas ladeiras aí, para nos apresentar a doutrina espírita, lá na década de 70. Né? A idade que nem tinha essa conformação física, né? Era bem diferente. E a gente fica muito à vontade aqui. Depois, mais tarde, fui para a mocidade com o Carlão, né? Tudo que eu falar aqui hoje, a responsabilidade vocês colocam na conta do Carlão, porque eu aprendi com ele, né? Na minha adolescência. Então, qualquer coisa eles falam: Carlão, o que aconteceu? Né? O cara falou um negócio ali estranho ali. Então vamos lá. O advento do Espiritismo. A gente tem uma proposta aqui hoje. Nós não vamos ficar, já vou falar isso logo no início, eu não vou ficar aqui preso às questões históricas. A gente vai fazer uma rápida síntese para falar do advento do Espiritismo, e daqui a pouco a gente vai justificar o que é que nós vamos fazer, né? O advento do Espiritismo, essa foto é uma foto lá da Galeria Palácio Royal, onde foi lançado o Livro dos Espíritos. Essa foto de fundo, né? Existe até hoje. Tanto que essa imagem é uma imagem mais atual dela, né? Palácio é palácio, né? Palácio Real, na França, do século XIX. E essa galeria era uma galeria de eventos, né? Ali, hoje tem café, tem livraria, né? Aqui a gente percebeu nessa imagem que está escrito estúdio. Estúdio é uma coisa muito nova, né? Tem hoje estúdio de Pilates, né? De Pilates e outros estúdios. Agora, isso é muito recente, essa foto é bem recente. Mas aí Allan Kardec, ele escolheu, né, um lugar onde era um lugar, vamos dizer assim, um lugar de ponta, né? Um lugar onde o público ia. Então, a Galeria Palácio Royal, ela
foi escolhida por Kardec numa das suas lojas, né? Deve ser uma loja de um amigo dele, uma das suas lojas, das suas várias lojas ali, numa delas ele traz para nós, em 1857, o Livro dos Espíritos, é onde nasce, né, a chegada do movimento do Espiritismo, o Advento. Vou fazer uma rápida mesmo, é uma síntese, porque o mais importante é o contexto vou fazer uma rápida síntese, né? Kardec fala para nós em Obras Póstumas, fala para nós, num capítulo que ele mesmo deu como título Minha Iniciação, ele fala que a primeira vez que ele ficou sabendo do fenômeno foi em 1854, né? Então, o primeiro contato de Kardec, porque a gente precisa lembrar, eu coloquei lá uma imagem das mesas girantes, a gente precisa lembrar dos fenômenos de Hydesville, né? Que as crianças do centro aprendem lá no segundo ciclo, terceiro ciclo, né? Os fenômenos de Hydesville, que é um condado de Nova York, e ali começa, a partir de 1848, uma série de fenômenos, né? Provocados pela espiritualidade superior, utilizando espíritos irmãos nossos ainda numa fase muito parecida com a nossa, porque eles é que faziam, né, as mesas, as cadeiras, entrar em contato com as pessoas através de toques, né? Que ficou chamado de tipologia, né? Kardec, mais tarde, no Livro dos Médiuns, em 1861, ele dá o nome desse fenômeno de tipologia. Então, é o primeiro contato. O primeiro contato dele foi com o senhor Fortier, um amigo dele lá da Sociedade Parisiense de Estudos do Magnetismo, em Paris. O senhor Fortier era magnetizador e ele leva para Kardec. Só que a maneira que ele apresentou para Kardec, Kardec era, vamos dizer assim, um camarada desconfiado, graças a Deus, né? Sabe que camarada desconfiado? Graças a Deus que ele era desconfiado. Porque a desconfiança dele em relação a uma série de questões que não tivesse base científica nos fez trazer essa portentosa obra e não cair num monte de armadilha, né? E aí o senhor Fortier, isso em 1854, um pouquinho, no próximo ano, ele, deixa eu só ver uma página aqui, para vocês verem quem era Kardec. 326. É muito bacana a gente acessar a escrita do próprio Kardec, né? Eu gosto muito, né? Ele, no ano de 1855, é o primeiro contato dele com o fenômeno agora. Lá o senhor Fortier só fala com ele daquele fenômeno das mesas girantes, das cadeiras que entravam em contato com os encarnados através de batidas, e que o grupo... E a apresentação que o Fortier fez, Kardec disse para ele uma frase que foi conhecida aí no movimento espírita, que desde que você me provar que as mesas têm cérebro para responder, né, e músculos para reagir, eu vou acreditar. Até então é uma história da carochinha, né? Então esse bom senso, que mais tarde no seu sepultamento, um dos seus amigos pessoais, que era um astrônomo, né, Camille Flammarion, no discurso chama ele de bom senso encarnado. Esse discurso está no Obras Póstumas também. Então, no discurso do féretro de Allan Kardec, o predicativo que o Camille traz para ele é o bom senso encarnado. Isso demonstra logo na primeira vez que ele fica sabendo do fenômeno, que não acredita que mesa possa responder alguma coisa, a cadeira possa responder alguma coisa. Aí, em 1855, ele é convidado, mas está com Fortier também, mas ele é convidado pelo senhor Carlotti para ir na casa de uma senhora. Ali ele coloca endereço e tudo ali na França, né? A senhora Planemazon, que é o primeiro contato de Allan Kardec com o fenômeno. Ali aquela imagem desenvolveu-se no século XIX diversas maneiras de entrar em contato com esse fenômeno que ainda não tinha um nome, né?
Que não sabia exatamente o que era. Eles diziam que eram seres de outra dimensão. Então, cesta divina, aquela ali é uma outra maneira, né? Duas pessoas colocavam a mão, vocês podem ver que na ponta ali tem um lápis, né? Ou seja, esses espíritos se comunicavam dessa maneira. Depois, mais tarde, isso não foi necessário mais, porque aí Kardec cataloga lá no Livro dos Médiuns aquela quantidade lá de faculdade mediúnica, e aí percebeu-se que não havia necessidade nem da prancheta, nem da cesta divina, nem de objeto nenhum material, até porque nós estudamos essa semana no estudo da mediunidade, Laboratório do Mundo Invisível. Na experiência, Kardec percebeu que não precisava nem do médium, em um dado momento, não precisava das mãos do médium, né? Porque ali, cesta divina, 1855, na casa da senhora Planemazon, ele descobre como é que era o fenômeno, olha lá. Aí, ali é o primeiro contato dele. E aí ele começou a perceber, olha o bom senso encarnado. E por que a gente acha importante aquele sentido psicológico de desconfiança que ele tinha. O grande amigo dele de 25 anos, ele desconfia do entusiasmo dele, desconfia do entusiasmo. E ali ele descobre, ele tem uma das primeiras percepções dele, né? É que as perguntas feitas e as respostas dadas não guardavam relação com os que estavam ali, com a inteligência daqueles indivíduos que estavam ali. Então foi o primeiro contato dele em 1855. Eu falei que vai ser uma síntese, que o mais importante é o contexto do objetivo do advento, né? Só para a gente lembrar. Então, em 1855, nós estamos em 55, 2 anos depois, em abril de 1857, o lançamento, o advento, né? O aparecimento da doutrina espírita, com o Livro dos Espíritos, com 501 questões, né? Mas não era como nós conhecemos hoje, 1018 questões, né? Só nas próximas edições, 501 questões. Lá na Galeria Palácio Royal, aquela foto é uma foto mais antiga, não é aquela do primeiro slide, é uma foto mais antiga, mas conforme a Galeria Palácio Royal na França era em 1857. Então, nós já havíamos falado, ele utiliza uma das lojas da galeria para o lançamento, e era um lugar de muito renome, onde aconteciam os eventos na França, né? Os grandes salões, né? Os cafés, e aí é por isso que ele escolhe, né? A Galeria Palácio Royal. Aí a gente precisa lembrar aqui uma coisa, que vai ser o próximo slide, mas vai lembrar, por que ele não lançou na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas? Porque a Sociedade Parisiense de Estudos Espírita, ela só nasce no próximo ano, só em 1858. Então a primeira casa espírita que nós temos conhecimento é a Sociedade Espírita de Estudo, a Sociedade Parisiense de Estudo Espírita, fundada por Kardec no início do ano, acredito eu, que abril, porque no mesmo ano tem uma coisa muito importante para nós, né? Para nós espíritas, em termos de fonte de pesquisa, que é a publicação da primeira revista espírita, a Revista Spirit, né? Em janeiro de 1868. A gente precisa lembrar, talvez eu não volte nisso, a gente precisa lembrar que ela vai de 1858 até a desencarnação dele em 31 de março de 1869. Então, esse ano para nós, 1858, nasce a Revista Espírita e a Sociedade Parisiense. Então, o lançamento do Livro do Espírito foi na Palácio Royal, na galeria, justamente porque esse é um lugar da moda, um lugar onde estava todo mundo, né? E lançou lá o Livro dos Espíritos, beleza? Falei que ia ser rápido essa parte. E no findar de 1869, quando ele deixa a vida no corpo físico, deixou, eu particularmente, e depois vocês cobram do Carlão que eu vou falar, né? Eu aprendi isso com ele lá na mocidade, eu acho, não sei se eu esqueci. Eu gosto de dizer, e aí é uma concepção pessoal, e eu gosto de dizer que é pessoal para quem estiver ouvindo em casa ou aqui, guardar essa questão de que... Eu gosto de dizer que obras básicas, para mim, é tudo que Kardec escreveu, né? Desde o Livro dos Espíritos até a última Revista Espírita. Porque quando a gente começa a pesquisar a doutrina espírita, a gente vai ver, por exemplo, tem coisas do que é o Espiritismo que não tem lugar nenhum. Então, o que não é básico? Porque a gente tem mania de falar que básico é o Livro dos Espíritos, na ordem de publicação, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho de 64, Livro dos Médiuns de 61, o Céu e o Inferno,
Gênese e Livro dos Médios. Não, já falei, assim. Obras póstumas. Aí, tá vendo? Obras póstumas só depois de 1890, já publicado pela Amélie Boudet. Então, obras póstumas, para mim, ó, tem coisa de obras póstumas, só tem lá, não tem mais lugar nenhum, né? Ó, vou dar um exemplo aqui de obras póstumas, já que eu falei sobre que eu vou usar aqui como eu vou usar aqui hoje, um trechinho. Foi bacana o homem lembrar isso. Hoje se discute no campo social o que seria uma sociedade ideal. Kardec fala isso lá, né? Num texto gigante, né? São várias dezenas de páginas. Ele fala sobre a liberdade, a fraternidade e a igualdade. E ele fala sobre o aspecto social, né? Ele chega a falar, vou fazer isso aqui, só um spoilerzinho, só para as pessoas terem curiosidade de ir lá, né? A gente fica discutindo coisas hoje que Kardec previu lá, né? Kardec diz para nós, nessa solidariedade, igualdade, liberdade e fraternidade, ele diz para nós que enquanto tiver um homem aqui na Terra com privilégios, olha a visão de Kardec de uma sociedade mais igualitária, né? Ele fala que enquanto tiver homens aqui na Terra que têm tipo de privilégios, a sociedade não é uma sociedade fraterna. Enquanto a gente mantém privilégios, a gente olha para a sociedade tem uma série de segmentos que têm privilégios, né? Em detrimento da miséria, por exemplo, né? Então, tudo de Kardec, por isso que eu coloquei 22 obras, porque nós temos o que é o Espiritismo em 1859, tem o Catálogo Racional, onde Kardec, de maneira muito racional, lista um grupo de livros para nós aprendermos doutrina espírita, e ele coloca os livros contraditórios, os livros que falavam contrário da doutrina espírita, e ele explica por que a gente tem que ler. Os livros que dizem mal, porque ele fala que é a partir daí que a gente tem convicção. Quando você pega um texto, o indivíduo está escrevendo contrário ao Espiritismo, aquilo que você acredita, aí você vai ver lá, e baseia em quê? Ele fala que isso força a sua convicção. A viagem espírita, que tem coisas, Kardec fala ali que não tem lugar nenhum. O iniciante espírita. Então, no findar de 1869, são 22 obras. Então, para mim, tudo que Kardec escreveu, obras póstumas, por exemplo, ele fala sobre como que deveria ser o ensino espírita. Está lá, ensino espírita. Como que deveria ser a divulgação espírita. Está lá. Kardec fala como que deveria ser, eu vou ler um pedacinho aqui hoje só, porque está dentro de um dos slides ali, como que deveria ser o modelo do movimento espírita. Está aqui, né? Está lá, o chefe do espiritismo. Vou falar uma coisa só do chefe do espiritismo, que eu não vou usar aqui hoje, só para a gente ter uma ideia, né? E para aguçar a curiosidade do pessoal ir lá estudar obras póstumas. A gente pode dizer, sem medo de errar, que a gente ainda não tem um modelo previsto por Kardec no movimento espírita. Nós não temos um modelo espírita de gestão de casa espírita, né? O tipo de relacionamento que nós estabelecemos até aqui não é o tipo de relacionamento que Kardec previu entre nós, entre o movimento espírita, né? A gente ainda tem um movimento espírita com hierarquia. Nós ainda temos um movimento espírita, e isso é natural, e ele trata isso como natural, ainda com muita idolatria a médios e expositores. Isso não é previsto por Kardec. Por quê? Porque isso é um modelo antigo, isso não é o nosso modelo. Isso não é o nosso modelo. Por que não é o nosso modelo? Em relação aos médiuns, por exemplo, a gente tem que ir lá para o livro dos médiuns e ver o que o Erasto fala dos médiuns, né? O Erasto trata a mediunidade como uma coisa natural, da mesma maneira que os outros espíritos, né? É uma faculdade inerente ao ser humano, então médium não tem nada de especial, mas não é assim. Médium não tem nada de especial. Até porque, quando Kardec vai falar da mediunidade, o conceito dele é que todos nós somos médium, ponto. Aí depois ele vem falar sobre a questão da mediunidade ostensiva. O Erasto chega a comparar o médium, ele fala assim que o médium é simplesmente uma máquina. Olha só, ele fala desse jeito, tá? E aí o que ele coloca lá para nós? Qual o exemplo que ele dá do século XIX? Que não tinha celular. Para a gente falar de um objeto
que fosse intermediário na comunicação. Não tinha computador, século XIX. Aí o Eráclito compara o médium a um telégrafo. Muito bacana isso, né? Ele fala sobre o papel dos médiuns nas comunicações. Esse é o capítulo. Aí ele compara os médiuns, e ele não está diminuindo não a mediunidade, de maneira nenhuma, né? A espiritualidade não ia diminuir a mediunidade, que é uma faculdade criada por Deus, de presente para o ser humano. Mas a espiritualidade, e Kardec também, vem colocar os médiuns no seu lugar. Porque na história da humanidade, nós idolatramos médiuns, em todos os segmentos religiosos. Alguém via alguma coisa, era um escolhido de Deus. Tem criancinha que vê, não é isso? Então, a faculdade mediúnica é inerente ao ser humano. E à medida que a gente evolui, nos planetas mais evoluídos, todo mundo se relaciona com essa dimensão de maneira natural. Aqui não é assim ainda, porque é um planeta de prova e expiação, só isso. Essa faculdade, todos nós vamos desenvolver, todas elas, né? O que hoje parece uma coisa pontual, no futuro, nos planetas mais evoluídos, que com certeza nós vamos estar, né? Ou construindo, ou se dirigindo a esse planeta, a mediunidade, ela é ostensiva para todo mundo. Por quê? Porque isso é um atributo de Deus, nosso, né? Como filho de Deus, ver, comunicar com os espíritos. Tanto que Kardec, no capítulo 3º do Evangelho, há muitas moradas na casa de meu pai, quando ele faz aquela categoria dos mundos ali, ele cria uma categoria dos mundos. Quando chega no planetas felizes, a morte, segundo Kardec, a morte revelada pelos espíritos, a morte já não provoca esse horror que provoca aqui. A morte não provoca esse horror. Por quê? Porque o indivíduo nesses planetas melhores já tem uma convicção, e aí convicção não é vir aqui no EDAC, convicção não é ter estudado aqui, convicção é uma coisa que o tempo vai fazendo você lidar com os, eu ia falar horrores, porque Kardec fala horrores, né? Porque aqui na Terra a morte ainda é um horror, ainda é, mesmo para nós espíritas, ainda é um horror, e na verdade o indivíduo está voltando para sua casa de origem, que aí Kardec de novo, hein? Kardec diz para nós que, olha quanta coisa que Kardec trouxe, nós estamos falando do advento do espiritismo, hein? Falou que nós não estamos no estado natural, nós que estamos aqui agora, os encarnados, nós não estamos no estado natural, nós não fomos criados no corpo, nós somos criados em espírito. Aí ele fala para nós que o estado natural é o estado fora do corpo físico, e a gente trata esse estado fora do corpo físico como um horror. Por quê? Porque a gente ainda não... Primeiro que as nossas convicções ainda não estão fundamentadas em bases muito sólidas, né? Por exemplo, meu pai, que vocês conheceram, desencarnou em 2017. Eu não tenho a menor dúvida que eu vou vê-lo. Menor dúvida. Tenho saudade? Tenho, natural. A saudade é natural. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que quando eu desencarnar eu vou vê-lo. No tempo de Deus, no tempo da espiritualidade, de acordo com a minha situação, de acordo com a situação dele, mas eu não tenho dúvida sobre isso. Qual a dúvida que a gente tem? Mas saber isso é informação, né? Convicção é algo pessoal, né? A gente pode ter chegado aqui na EDAC no mesmo tempo, na década de 70, e as convicções ser variáveis, porque é pessoal. Beleza? Era isso. Falei que ia ser breve. Não fui tão breve quanto eu pensei. Então, o que nós vamos trabalhar aqui? Nós vamos trabalhar hoje, e eu falei que ia justificar, porque da síntese ali. É engraçado, eu coloquei vermelho e ela saiu preta, ainda bem que saiu uma cor que dá para ler. Nós vamos trabalhar com uma questão do Livro dos Espíritos hoje, porque a ideia do advento ela é muito bacana sob o ponto de vista histórico, né? Sob o ponto de vista daquelas informações. É lógico que eu podia ficar naquele quadro ali durante 1 hora aqui falando de mais detalhe, mas essa não é o nosso objetivo. A gente colocou como objetivo aqui por que da doutrina espírita, né? Foi o objetivo da doutrina espírita. Então, e Kardec, os espíritos resolveram para Kardec numa questão longa, né? E tem muita coisa nessa questão, e eu não vou trazer tudo aqui hoje, porque não dá, nesse tempo não dá. Olha o que Kardec pergunta para os espíritos. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, por que isso? Qual capítulo que está isso? Está no capítulo... Está lá na parte 3ª, né? Das leis morais,
Parte terceira do Livro dos Espíritos, das leis morais, da lei divina e natural. Kardec colocou isso num subitem que chama Origem e Conhecimento da Lei Natural. Então, onde está a parte terceira? E aí a pergunta dele: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade dos ensinos dos Espíritos? É isso que a gente vai responder aqui hoje. Terão que nos ensinar mais alguma coisa? A gente, às vezes, conversando no movimento espírita, a gente tem dúvida em relação a isso. Tem gente que tem dúvida em relação a isso, até hoje. Essa é a questão do Livro dos Espíritos, e não é só essa. Escolhi essa porque ela é densa, né? Ela traz muita informação. Então é isso que a gente vai fazer aqui nos próximos minutos, tá bom? Se Jesus ensinou as verdadeiras leis, qual a atividade do ensino dos Espíritos? E terão que nos ensinar mais alguma coisa? Ele começa mostrando para nós qual era a metodologia de Jesus, né? A espiritualidade vai responder essa questão. Ele fala que Jesus empregava a miúde na sua linguagem alegorias e parábolas porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Como a gente vai traduzir isso aqui, né? Pode parecer fácil a gente entender que Jesus criou aquelas parábolas. Todas as parábolas, ela tinha um direcionamento para um público específico, né? Vou dar 2 exemplos. O dracma perdido. O dracma era uma moeda. Para quem que Jesus deveria estar falando? Para indivíduos que entendiam de moeda, mercadores, né? A parábola da semente. Com certeza Jesus deveria estar falando com lavradores. Quem entende de semente não são os doutores da lei. Então, quando Jesus criou a parábola da semente, um semeador saiu a semear. Lembra que a semente cai em 4 tipos de solo, que Kardec mais tarde coloca em 2 obras. Essa parábola, Kardec explica essa parábola, Jesus explica a parábola, Kardec explica a parábola. E Kardec, eu vi o Carlão falando isso aqui hoje, eu lembrei, né? Eu já ia trazer esse exemplo dessa parábola, mas o Carlão falou uma coisa aqui em relação ao movimento espírita. Kardec cria uma categoria de espíritas com essa parábola. Aqueles 4 tipos de solo, ele fala que são 4 tipos de espíritas. E para a gente achar assim, não, ele colocou isso lá no Evangelho. Não, aí quando ele vai lá no 3º capítulo do Livro dos Médiuns, retoma Kardec a falar de categoria de espírito. Ele coloca 4 categorias de espírito. E uma delas, ele chama de exaltado, que segundo ele é a categoria que mais atrapalha a doutrina espírita, o movimento espírita, né? Mais atrapalha, porque a doutrina espírita ninguém vai atrapalhar, né? Você vai atrapalhar a questão da divulgação. E ele achou o Fortier exaltado demais, com aquela notícia das mesas girantes, e ele coloca lá porque que os exaltados, ele coloca 4 categorias, né? Espírita perfeito, imperfeito, os exaltados e uma outra categoria. Então ele usa 2 vezes a parábola da semente. E aí Jesus então ele fala conforme os tempos e os lugares. Então as parábolas que nós conhecemos, por exemplo, a parábola do bom samaritano, ele havia sido interrogado por 2 doutores da lei. Por isso que ele cria aquele enredo ali da parábola, né? Os 2 doutores da lei perguntam para ele o que eles tinham que fazer para ganhar o reino do céu. E aí ele cria a parábola do bom samaritano, né? Um homem descia de Jerusalém a Jericó, todo mundo lembra? Né? E foi abordado por ladrões, né? Que o roubaram e deixaram ele ali semi-morto, caído, né? O homem caído. Quando a gente vai discutir a parábola em palestra, né? O homem caído, os personagens, o homem caído, e primeiro aparece o sacerdote, depois aparece o levita, que é um sacerdote da tribo de Levi, daquelas 12 tribos, e depois o samaritano. Ele utiliza a constituição religiosa da época. Samaritanos, que era o povo considerado herege, porque adorava a Deus no Monte Garizim, lá na Samaria. Olha que bacana, para falar com 2 doutores da lei, ele traz o enredo da época. Hoje ele não falaria para nós sobre isso, a não ser que ele trocasse os personagens da parábola do bom samaritano, né? Colocasse católicos, protestantes e espíritas, e o ateu que ia se dar bem no final, né? Porque é o ateu que ia lá ajudar o homem caído, porque ele faz isso de propósito, né?
Ó, o sacerdote era o sacerdote da religião tradicional de Jerusalém, que adorava a Deus no templo de Jerusalém. Eles acreditavam, os judeus na época, que era o único lugar da presença de Deus. Mas 907 anos antes, um sacerdote de Sião edifica lá no Monte Garizim, a 600 metros de altitude do mar. Aí os samaritanos começaram a adorar lá. O povo judeu considera eles hereges. Tanto que Amélia Rodrigues fala que eles eram agredidos quando vinham nas festas religiosas em Jerusalém, os samaritanos. E de propósito que Jesus faz, coloca um samaritano na história. Ó, tá vendo? Quando dois doutores da lei perguntam para ele o que eles tinham que fazer para ganhar o reino dos céus, ele traz o contexto social. Aí quem recebe a oportunidade de ganhar os reinos dos céus e no final ele pergunta por quê, né? Que é o único que teve misericórdia do indivíduo caído. O sacerdote tinha um compromisso religioso. Ó, olha como é que Jesus mexia, ele provocava o indivíduo a pensar. O sacerdote, então, o cumprimento das leis de Deus, do sacerdote de Jerusalém, não era ir lá no templo? Não. O homem caído é o cumprimento também. Ó, é o cumprimento das leis de Deus. Ué, mas e da tribo de Levi também que passou, e o Lucas registra que ele passa ao largo? Distante, cara, está caído lá, né? E depois vem o samaritano e pega o indivíduo, coloca no animal, leva até uma pousada lá da época, deixa lá pago, ainda diz, olha, outras despesas eu passo na volta pago, ó. Provocando a gente. Provocou lá e provoca aqui, né? Para que nós não transformemos também o templo como a única obrigação religiosa, porque tem outras obrigações religiosas lá fora, que são obrigações religiosas, que nos ligam a Deus. Gente, o maior tempo que a gente passa é no trabalho. Pode somar aí as horas que a gente, fora a dormida, o maior tempo que a gente passa é no ambiente profissional. Aqui é o menor tempo que a gente vem. O menor tempo. Ou seja, como é que a gente vai fazer esse religar? Como é que nós vamos desenvolver o sentimento religioso só no templo? É Jesus lá. Ó, Jesus provocando lá e provocando aqui, né? Eu preciso levar o sentimento religioso para o meu ambiente de trabalho. Entender que aquilo ali me liga a Deus. Ó, a profissão, o ambiente de trabalho, por mais complexo que seja, porque quando a gente abre isso, num seminário, por exemplo, um monte de gente vai falar do ambiente de trabalho que é difícil. Meu chefe é assim, meus companheiros são assim e tal. Eu até brinco que se todos nós reclamamos do ambiente de trabalho, né? A gente chega em casa e conversa com a mulher ou com a filha, pô, você tem que ver, tem um camarada lá que não é brincadeira. Nossa, difícil trabalhar com ele o dia todo. Fico doido para chegar a hora do almoço para dar um aliviado, né? Ou vir embora. Mas se todos nós chegamos em casa e falamos isso, qual é o problema que tem no ambiente de trabalho? Se todo mundo que vai para casa reclama do ambiente de trabalho, ó, quem é a pessoa difícil? Você é personagem de alguma família com uma pessoa difícil. Ó. Então, o ambiente de trabalho é um ambiente de desenvolvimento do sentimento religioso. A vida em sociedade, a vida política, a vida profissional é desenvolvimento da religiosidade. Porque Jesus não descarta nenhum campo aqui na Terra. O templo é um deles. O templo é onde a gente vem aprender. Mas a gente desenvolve também o sentimento religioso aqui, porque aqui a gente convive também. Né? Nós não convivemos na HSV, né? E não é uma convivência fácil, porque a gente está debaixo de um templo religioso. É uma convivência comum. Né? E, sabendo disso, Jesus, ele adaptava de acordo com ele criava essas alegorias e parábolas de acordo com a situação. Aquela ali é a Sara. A Sara ela e o marido dela, Benjamim, é uma criadora de cabra lá em Cafarnaum. E Jesus, junto com Pedro e a mulher de Pedro, vai até a casa de Sara. Porque Jesus não ficava em templo, né? Não sei se a gente lembra, aqueles 3 anos de apostolado de amor, Jesus falava do evangelho em todos os lugares. É uma outra dica de Jesus para nós, que a vivência do evangelho é em todos os lugares. Ó. E ele vai até a casa de Sara, junto com Pedro e a mulher de Pedro. E lá, a Sara abre o coração para Jesus. Isso está no capítulo 3 do livro Jesus no Lar, do Espírito Ney Lúcio. No capítulo 3,
Eu trouxe isso só como exemplo de que Jesus vai para o universo do indivíduo, né? Na hora de criar a parábola, ele vai para o universo do indivíduo. Na hora de dar um ensinamento, ele precisa saber com que o indivíduo trabalha, né? Não profissionalmente que eu estou falando, mas como que ele ia entender? Gente, Jesus era um espírito puro, ele não poderia usar uma linguagem de espírito puro para conversar conosco. Ele precisou criar as parábolas, né? Essa é a primeira resposta dos espíritos para Kardec. Na pergunta que é, se Jesus já ensinou as leis de Deus, para qual a utilidade da ensino dos espíritos? Então, a Sara abre o coração para Jesus e diz assim, que eu desejaria ser fiel aos seus princípios, naquele bate-papo lá, mas sinto-me presa de velhas normas. A Sara abre o coração, ela fala qual é a dela, para Jesus. Não consigo desculpar os que me ofendem. Não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Sou apegada aos meus bens e ciumenta de tudo que aceito como sendo propriedade minha. A Sara abriu o coração. A gente tem comentado que a gente faz uma confusão entre reforma íntima e autodescobrimento, ou autoconhecimento. Está lá na 919A, né? Ditada pelo Espírito Santo Agostinho. A Sara, que ela está fazendo aqui é o descobrimento. Ela sabe quem ela é exatamente. Falou, eu não gosto de dividir nada que é meu. Sou apegada às minhas propriedades. Sim. Conversando com Jesus. O nome disso é o descobrimento. Esse é o primeiro passo, essa é a primeira fase da reforma íntima. Ninguém faz reforma numa casa se a gente não descobrir onde é que está as sujidades da casa, né? Se o telhado, se o esgoto, se a janela quebrada. A Sara já está fazendo um processo de autodescobrimento. Não dá para pular essa fase, hein, gente? Não dá para pular essa fase. Essa fase ela é de suma importância. Você saber quem você é. Para você saber o que é que você vai reformar. Aí o que Jesus faz, só para a gente fechar esse slide, Jesus pergunta assim para ela, percebendo que ela está abrindo o coração e falando qual é a dela. Sara, qual é o serviço fundamental da tua casa? Criação de cabras. Aí ele vai para o que? Ela não cria só cabras, é o leite de cabra. Ele fala assim, como procedes para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? Qual é o procedimento? Qual é a técnica que ela usa para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? Aí ela vai explicar. Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve todo o leite se toca de franco azedume e já não servirá para o serviço mais delicado. Ela fala que tem que limpar a ânfora. Você coloca um leite novo ali na ânfora, se tiver um restinho de leite azedo, azeda todo o leite. Olha que bacana! Só para a gente, trouxe aqui só para a gente entender que Jesus, na hora da sua pedagogia de amor, ele precisava ir para o universo da Sara, para ela entender que o leite azedo dentro dela, para ela entender, está falando de leite, para ela entender que aquelas sujidades morais iam atrapalhar o processo dela de reforma íntima. E aí, isso é só um spoiler, eu não vou falar o que Jesus falou, tá? É um spoiler. Só para a gente entender essa questão das parábolas, né? E tem um outro aspecto aqui para a gente pensar. Se Jesus viesse hoje, só para a gente pensar, ele criaria as mesmas parábolas? Se ele viesse hoje, ele criaria as mesmas parábolas? Nós estamos em 2024, hein? Já se passaram 2024 anos. Gente, ele ia para o nosso universo, né? Para falar de corações duros em Volta Redonda, ele ia falar do aço da CSN. Como é que ele ia falar de coração duro, por exemplo? Da nossa dificuldade. Ele ia trazer as parábolas ou ia conversar conosco baseado no nosso universo, no universo de 2024. Ia falar das telecomunicações, ia falar desse intermediário, né, entre dois encarnados, né? Costuma ter desencarnado também no meio. Por quê? Porque ele falava de acordo com os tempos e os lugares. Os Espíritos continuam dizendo, faz-se mistério, faz-se necessário agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Gente, se os Espíritos estão respondendo para nós, que se faz necessário que a verdade se torne inteligível para todo mundo, eles estão querendo dizer que a verdade que foi
que Jesus foi emissário, não foi inteligível para todo mundo. É muito difícil a gente entender isso, que ela não foi acolhida por todo mundo. É só a gente olhar o mundo, hein? Tem 2000 anos, dá uma olhada para o mundo. A mensagem de Jesus foi acolhida por todo mundo. A gente pode até dizer que nós somos de uma agremiação cristã X. A questão aqui é acolher no coração e prática, é isso, né? Vou repetir, isso tudo aqui é informação, está ali escrito no livro, a gente lê, né? Ela só é acolhida quando a gente leva isso para a prática. Saber é um passo importante, né? Que como que a gente vai levar para a prática se a gente não conhece, se a gente não sabe como? Então, conhecimento é de fundamental importância, hein? Tão de fundamental importância que só a matéria básica que nós temos para estudar são 22 obras. Só para a gente entender qual é a proposta do advento do Espiritismo, né? Só Kardec construiu e publicou 22 obras, né? Por isso que eu falei da importância da gente acessar isso tudo, que básico não são só aqueles 5 livros, pelo menos na minha concepção. Para que ele fez? De 1858 a 1869, uma revista por mês. Conhecimento, para a gente ir para a prática. Beleza? Então, a mensagem de Jesus não foi inteligível para todo mundo. Isso não é muito difícil da gente entender, porque a gente precisa lembrar o que é que nós fizemos com Cristo nesses 2000 anos. Essa é uma pergunta de Kardec, de Emmanuel, e ele explica o que nós fizemos, né? Criamos mais um religioso na Terra. E a proposta de Jesus não era religiosa, né? Como nós entendemos religião, não era a criação de mais uma religião, né? Era uma maneira de se relacionar com o mundo. E qual mundo? Todo mundo, independente de religião. Não foi isso que nós fizemos. A gente separou em pequenas facções cristãs, que está aí, se degradando até hoje, gente. Aqueles conflitos que tinham entre os judeus, que adoravam a Deus no templo de Jerusalém, com os samaritanos que também eram judeus e adoravam a Deus no Monte Garizim, na Samaria, esse conflito estão aí até hoje, inclusive naquela região, está lá até hoje. A mesma coisa, dá uma olhada como é que está por outro lado, na região onde Jesus nasceu. Então Jesus, a mensagem dele não foi inteligível para todo mundo, por mais que nós sentimos. Muito necessário é que aquelas leis, as leis de Deus que Jesus trouxe, sejam explicadas e desenvolvidas. Então, está aí uma das respostas dentro daquilo que Kardec pergunta para os espíritos: o porquê? Se Jesus trouxe todas as leis de Deus, qual é a necessidade, qual é a utilidade dos ensinos dos espíritos? Primeiro, a questão que ele fala por parábola de acordo com as circunstâncias e os tempos. A mensagem ela não foi inteligível para todo mundo, uma parcela. Muito necessário que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Esse é o papel espiritivo, né? Esse é o papel, esse é o objetivo. Explicar e desenvolver aquelas leis. Explicar por quê? Explicar aquela que está ali no Novo Testamento, explicar e desenvolver para novos tempos outras coisas que Jesus não pôde dizer. E aí a gente lembra do João, quando ele escreve: se me amais, guardeis os meus mandamentos, que eu rogarei ao Pai que envie outro Consolador, que vos fará relembrar essas leis, explicada, relembrar, e vos trará outras coisas que no momento eu não posso desenvolver. Está lá escrito no Evangelho de João. Então a gente pode afirmar, baseado no Evangelho de João, mas baseado também nessa questão do Livro dos Espíritos 627, que Jesus não falou tudo. Não tinha como. A gente não tinha capacidade intelectual e moral de entender Jesus há 2000 anos. Ou seja, ele promete a vida do Consolador, porque ele prevê, é uma previsão, e para isso a gente precisa lembrar, a gente não pode perder esse link aí de quem é Jesus, né, gente? Um espírito puro, governador planetário, e não um simples religioso que vem, na grande Palestina há 2000 anos. A nossa visão hoje é uma outra visão. Governador planetário. Nós assistimos ontem uma palestra na nossa casa, e o palestrante, que é um menino oriundo da nossa cidade, ele falou sobre intolerância religiosa ontem. Ele colocou lá um vídeo de uma irmã nossa, cristã também, aqui de Angola,
E ela fala isso, que Deus não tem religião. Ó, é lindo o vídeo, né? Mas o contexto era esse, que nós começamos a colocar Deus em religião. Deus não tem religião. Qual é a religião de Deus? Ele é espírita, católico, bandista, ele é do candomblé. Deus, qual é a religião de Deus? A mesma coisa é Jesus. Qual é a religião de Jesus? Jesus é espírita? Ele é espírita? Gente, Jesus é um espírito puro. Ele está muito distante dessas questões que nós criamos, né? Dessas picuinhas que nós criamos religiosas, que nós criamos ao longo do tempo. E a gente precisa se colocar ali, né? Se colocar nessas picuinhas religiosas que nós colocamos ao longo do tempo aí, né? Não só ao longo de 2000 anos, dos conflitos religiosos, muito antes de Jesus, né? Muito antes de Jesus. Tanto que a Amélia Rodrigues informa para a gente que 907 anos antes de Jesus já tinha uma picuinha lá. Essa picuinha não era cristã, é uma picuinha judia, né? Porque o sacerdote de Sião edifica lá no Monte Garizinho um templo para eles adorarem, por causa da distância da Samaria até Jerusalém. Só isso. É como se a gente adorasse aqui na EDAC e a gente criasse um conflito, porque eu adoro lá na Mangueira, lá no Cheio. Olha, que coisa pequena. Diante de Deus, isso é muito pequeno. E diante de Jesus, é muito pequeno a gente ficar muito preocupado com o outro que adora num centro de umbanda, num centro de candomblé ou numa igreja protestante. É muito pequenininho isso, né? Porque o templo ele não é tão importante quanto a sua vivência lá fora. O que define você como um homem de bem é a sua vivência, não é a camisa, eu sou espírita. A gente tem até que ter um pouco de preocupação, né? Com a nossa prática na sociedade com a camisa espírita, né? No trânsito, se você fazer uma besteira no trânsito, você fazer uma propaganda com a camisa espírita. Sou do EDAC. Né? A gente tem até que tomar cuidado. Começar a se analisar se você está fazendo uma propaganda espírita de verdade. Né? E aí, a gente colocou aqui estudo sistematizado, porque a proposta hoje é uma proposta de estudo em grupo. Né? E Kardec previu isso lá no projeto de 1868. Aí, ó, tá vendo? Quem não vai lá no Obras Postas não sabe que Kardec previu isso lá. Né? Olha o Kardec aqui. Projeto de 1868. Ó. Kardec prevê o estudo sistematizado lá. Aí a Amélie Gaudet, ela... Ó. Um dos maiores obstáculos, início, tá? do capítulo do projeto de 1868, que tem um monte de coisa, mas sobre a questão do estudo. Um dos maiores obstáculos capazes de retardar a propagação da doutrina espírita seria a falta de unidade. Vocês acham que tem falta de unidade no grande movimento espírita brasileiro? Falta de unidade doutrinária. Gente, cada um aqui no movimento espírita fala de mediunidade do jeito que quer. A gente faz mediunidade à moda da casa, né? Faz mediunidade à moda da casa. A gente dispara por aí, a pessoa chega em desequilíbrio na casa espírita e a gente fala que é mediunidade, mas como é que você sabe? Você nem analisou, nem examinou, nem acompanhou. E você já sabe que é mediunidade? Que bom, né? Pode ser um problema psiquiátrico, pode ser um processo obsessivo e não é mediunidade. E o movimento espírita adora falar que o outro não, isso é mediunidade, você tem que ir na casa espírita para desenvolver a mediunidade. Ele prevê isso em 1868, hein? O único meio de evitá-la, se não quanto ao presente, pelo menos quanto ao futuro, é formulá-la em todas as suas partes, até os mais mínimos detalhes, com tanta precisão e clareza que impossível se torne qualquer interpretação divergente. E nós temos interpretação divergente no movimento espírita. Né? Mas por quê? Estudo sistematizado, estudo sistemático, né? Em grupo, para quê? Para evitar opiniões pessoais. E é o que mais a gente tem por aí, sobre tudo, né? Sobre tudo. Mediunidade eu dei um exemplo, tá? Mas sobre tudo a gente tem várias opiniões por aí, né? Uma delas, eu falei no início, a gente tem uma divergência no movimento espírita que Jesus falou tudo. Jesus não falou tudo, isso é uma divergência, mas está escrito aqui que Jesus não falou tudo. Né? E Kardec deixa isso muito claro na Gênesis, no primeiro capítulo, caráter da revelação espírita, que nem ele falou tudo. Kardec afirma que não falou tudo. Jesus não falou tudo e ele deixa claro no Evangelho de João, mas aí depois, mais tarde, Kardec vem e fala. Então o movimento espírita discutindo isso, né? Por falta disso aqui.
opiniões pessoais. E opinião? Da onde sai a opinião pessoal, gente? A gente fica indo na nossa casa, estudando sozinho na nossa casa. Se eu ficar lá na minha casa, sem estar ligado a 2 estudos da casa, eu vou começar a fazer interpretação pessoal, né? E aí a gente, mais uma vez, vai desvirtuar a proposta de Jesus, porque nós já o fizemos. É o livro que são 2 livros que 2 livros fininhos, né? Que eu indico para todo mundo. O Emmanuel, A Caminho da Luz, e o Leon Denis, Espiritismo e Cristianismo. Cristianismo e Espiritismo, né? O Emmanuel da década de 60 e o Leon Denis lá de 1910, 1911, por ali. Ó, são os 2 livros onde os 2 espíritos, Leon Denis encarnado e Emmanuel desencarnado através de Chico Xavier, mostram os desvios nossos no cristianismo, né? Primitivo que eu estou falando, né? No capítulo 18, por exemplo, não vou ler, só vou citar o capítulo, o abuso do poder religioso, fase da Igreja Católica, Gregório VII, as advertências de Jesus, o envio de Francisco de Assis, para tentar ajustar aquilo que a gente estava desajustado no campo doutrinário cristão, os franciscanos, a Inquisição, a obra do papado. Isso só no capítulo... Cadê? No capítulo 18. Então, se nós não nos aprofundarmos em doutrina espírita, nós vamos criar essas distorções da mesma maneira que nós criamos essas distorções desses 1700 anos, né? Porque o Emmanuel, ele faz uma distinção. Toda vez que a gente estiver lendo o Emmanuel, que ele vai falar de cristianismo primitivo, ele está falando dos primeiros 300 anos. Toda vez que a gente pega uma página ali do Caminho, Verdade e Vida, do Pão Nosso, cristianismo primitivo, 300 primeiros anos, 3 séculos. Quando ele coloca cristianismo com um C maiúsculo, ele está falando de 325 em diante, né? Quando o cristianismo se torna a religião oficial do Estado Romano. Então ele faz essa distinção, e ali começam as distorções, né? A junção daquilo que ele havia deixado com o poder temporal. E aí deu o que deu, e a gente é só olhar lá para fora e a gente vê. Em termos de distorção. Mas no Evangelho, para dar suporte a essa questão do Livro dos Espíritos, lá no Evangelho, quando Kardec, no primeiro capítulo do Evangelho, vai falar sobre as leis, e ele vem mostrar para nós o envio, né, primeiro de Moisés, aí Kardec de maneira didática coloca ali. Eu gosto de falar isso porque fica parecendo que só tem Moisés, Jesus e Espiritismo, né? Não precisa lembrar que aquilo ali é didático, para a gente entender a revelação das leis. Mas Jesus nunca deixou, por exemplo, o povo do Oriente, que não chegou a notícia lá, né? Então, esses outros indivíduos que trouxeram concepções religiosas para a Terra são todos enviados de Jesus, né, gente? Confúcio, Buda, ó, a gente precisa lembrar disso. E Kardec coloca lá de maneira didática: Moisés, Jesus, a primeira revelação, a segunda revelação e depois o Espiritismo. Quando ele vai falar do Espiritismo, lá no finalzinho, quando ele vai trazer as características do Espiritismo, que ele traz as características de Moisés e a proposta de Moisés, as características de Jesus e a proposta de Jesus, e aí ele chega no Espiritismo. Primeiro capítulo do Evangelho: não vim destruir a lei. Aí quando ele chega no Espiritismo, ele diz qual é o objetivo do Espiritismo, que é a mesma questão 627. Isso já 7 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, né? Que do Livro dos Espíritos para o Evangelho são 7 anos, hein? 57, 64. Ele repete, não a questão, mas o conceito. O Espiritismo vem desenvolver, explicar e completar aquilo que Jesus não podia trazer. E ele mesmo fala isso, e o João registra. Beleza? Trouxe 2 obras falando a mesma coisa, só para ver que essas divergências desse campo são divergências interpretativas, mas o que está escrito é muito claro, né? Ele usa, inclusive, no Livro dos Espíritos, desenvolver e explicar. Aí no Evangelho ele fala completar, e lá na Gênesis a mesma coisa, né? No primeiro capítulo, caráter da revelação espírita. Ó, os Espíritos ainda, a gente só está numa questão, né, gente? 627. Tão poucos, e a pergunta é: se Jesus trouxe as leis de Deus, qual é a utilidade do Livro dos Espíritos? Dos ensinos dos Espíritos. Tão poucos são os que a compreendem, ainda menos os que a praticam.
Isso foi em 1857, hein? Os espíritos respondendo para Kardec que são poucos que compreendem aquelas leis, são poucos de nós que compreendemos Jesus. A pergunta é, se Jesus trouxe as leis de Deus, para quê? Qual é a utilidade do ensino dos espíritos? Tão poucos são os que a compreendem e ainda menos os que a praticam. Eles estão avaliando a gente em 1857, uma avaliação do movimento cristão. O que vocês acham? Poucos são os que a compreendem, ou seja, poucos que entendem o que Jesus escreveu, o que Jesus trouxe naqueles 3 anos de apostolado de amor. Tem coisa básica, né? Tem coisa básica ali que a gente não entendeu. Por exemplo, essa nossa irmã, eu esqueci o nome agora, de Angola, dentro do contexto do que ela fala, quando ela diz que Deus não tem religião, e não tem, todos nós religiosos da Terra queremos Deus para nós, né? A gente não quer Deus para nós. Jesus, tem gente quase criando uma patente, né? Registrando uma patente, fala de Jesus como se ele fosse deles, daquele segmento religioso. E Jesus é governador planetário, né? E ele tem um compromisso ele tem um compromisso com todos os segmentos religiosos, cristãos ou não, para a evolução, para progresso. Jesus, a proposta dele é que o planeta, os espíritos vinculados ao planeta progridem. São vários caminhos, né? Nós estamos aqui num domingo de manhã porque nós quisemos, né? É uma escolha. Eu vou lá no EDAC hoje. É uma escolha. Da mesma maneira que nossos irmãos estão ali na Nossa Senhora da Conceição, ali na Rua Clara. Da mesma maneira que aí são diversos segmentos protestantes espalhados aí por... Você pega a Rua 4, 208, Mangueira, né? Lotado aí. São escolhas. Aquilo lá responde ao anseio deles. Isso aqui responde aos nossos anseios. É só isso. E Jesus não entra nessa história. Tanto que ele enviou, né? Emmanuel, o Consolador, eu tenho uma pergunta: para que a proposta protestante? Aí ele fala qual é a função do Martinho Lutero. Está lá no Consolador, qual era a função dele, né? Exumar as palavras do Cristo que estavam enterradas nos concílios. Essa é a proposta, está lá, de maneira bem sintética, né? Mas o Emmanuel, o grupo de Pedro Leopoldo, pergunta para o Emmanuel. E aí, no capítulo sobre religiões, qual é a função? Ou seja, Jesus envia emissários no campo protestante, e enviou. Lembra? A Reforma Protestante? Martinho Lutero, John Hus, Kardec reencarnado, como John Hus, Morre Queimado, John Cliff e outros. Não foi só Martinho Lutero, né? Que criou-se a religião luterana, e aí fica parecendo que é um grupo de espíritos que Jesus envia no século XVI para reformar aquilo que estava se deformando da origem. Qual a origem? Aquilo que ele ensinou. Beleza? Então a gente foi avaliado aqui, a comunidade cristã foi avaliada em 1857. Poucos são os que compreendem, compreensão, entendimento, conhecimento, ainda menos os que praticam. Aí a espiritualidade fala qual é a missão deles. Gente, isso tudo está numa questão só na questão 627. Eu não peguei outra questão, é só uma questão, né? Para falar do advento, qual é o objetivo do advento? Olha quanta coisa que a gente tem para fazer. Aí acaba com uma questão só, traz um monte de responsabilidade para nós espíritos. Olha essa questão, a gente precisa interpretar ela. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas. A nossa missão, eles estão falando deles, mas está falando de nós, porque quem que divulga? Quem que promove as ações do movimento espírita? Não são os espíritos. Mas eles falam, a nossa missão. Mas a gente tem que subentender ali que eles estão falando de nós. Porque quem coloca em prática o espiritismo somos nós, não somos desencarnados, né? Eu não tenho a menor dúvida que nesse momento aqui, eu brinco com meus amigos, porque os meus amigos humanistas falam isso, que nunca anda só. Eu falei, eu também não ando só, de jeito nenhum. Não tenho a menor dúvida que eu estou aqui amparado, né? Porque não dá para mim vir na minha casa e achar que eu estou sozinho. Eu não ando sozinho, né? Meus amigos humanistas falam isso, eu não ando só. Eu falei, eu também não ando só, né? A gente é protegido, né? E tem uma participação da espiritualidade? Tem. Mas Allan Kardec mesmo diz para nós, também obras póstumas, né? E na Gênesis ele fala isso 2 vezes, que tem uma parte que compete à espiritualidade, né? E tem uma parte que compete aos encarnados, porque a gente está aqui e tem as nossas competências, né?
Quer ver uma outra distorção? Já que a gente está falando do advento da doutrina espírita, eu falei 2 vezes, Carlão falou isso no início, após a página. Tem uma competência que é nossa, né? E se nós não o fizermos, a gente vai receber lá um diplominha de competente quando chegar no plano espiritual, né? Gente, quem vai ser o novo presidente da EDAC? Quem vai ser o novo evangelizador da EDAC? Isso é competência de encarnados, isso não é escolha de espiritualidade. E a gente vê no movimento espírita aí, mentores escolhendo o presidente espírita. Isso é uma distorção. Isso é competência nossa. O pessoal do EDAC, como o pessoal lá do Cheiro, eu estou dando exemplo que eu estou no EDAC. Se eu estivesse no Cheiro, eu estaria falando do Cheiro. Nós precisamos saber quem é o mais preparado para assumir, por exemplo, a diretoria no campo X, no campo da evangelização, quem é o mais competente. Né? A espiritualidade, se ela fizer isso para nós, a gente vai receber um diplominha de competente, porque isso era a nossa competência. E a gente vê essas distorções do movimento espírita como um todo, hein, gente? Como um todo. Né? Continuam os espíritos. Eles vão desmascarar os hipócritas, os que vestem a capa da virtude da religião a fim de ocultar as suas torpezas. Gente, é só olhar lá para fora, gente. Aí nós estamos falando, não estou falando do movimento espírita mais, estou falando de um modo geral, né? Em toda a história religiosa do planeta, nós tivemos indivíduos manipulando as massas, né? A religião é uma ferramenta de manipulação, se o indivíduo estiver desviado, né? E não é difícil a gente ligar a televisão hoje quando chegar em casa e ver um grupo de pessoas manipuladas por religiosos, por lideranças religiosas, né? Fazendo escolha político. Olha isso, nós aqui não temos isso, né? Não posso usar esse microfone aqui para induzi-los a votar no meu político preferido, não posso, porque não nos compete isso, né? Lá fora eu posso discutir e debater política com meus amigos, inclusive meus amigos do espírito. Aqui nesse microfone não posso. E aí, olha o que a gente está vendo aí, liderança religiosa indicando políticos. Isso é uma distorção. Não guarda nenhuma relação com Jesus. Nós podemos afirmar isso sem medo de errar. Isso não guarda nenhuma relação com Jesus, né? A missão que ele fala, né? A missão deles, abrir os olhos e os ouvidos, confundindo os orgulhosos e mascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude da religião a fim de ocultar as suas torpezas. Aí a gente tem um escândalo por semana no Brasil em relação a isso. É só ligar a televisão, pegar o celular. Tem um escândalo por semana com lideranças religiosas sobre todos os pontos de vista, né? Vários escândalos, escândalos sexuais, escândalos financeiros, aí é só a gente estar atento, né? Para o que os espíritos estão falando aqui, que eles estão falando de nós, estão falando da humanidade. O ensino dos espíritos tem que ser claros e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar a ignorância, para que todos possam julgar e apreciar com a razão. Crisol da razão. Vamos fechar com... Qual é... Primeiro, eu falei uma coisa e não justifiquei. Vou justificar agora. Para a gente terminar. Qual é o nosso modelo? É só para vocês respirarem, tá? Está todo mundo respirando? O novo modelo. Página 318. Eu coloquei página porque já tinha tanta coisa marcada aqui. Lembra que eu falei do novo modelo? E aí eu acabei de dar esse exemplo sobre a questão de escolher um novo evangelizador ou um novo diretor de uma área. Aí nós falamos lá atrás que nós ainda não temos um modelo previsto por Kardec. Ainda não temos, né? A gente se esforça. Olha que Kardec fala do modelo, e é só um trecho, que eu não posso ler o texto todo, porque é grande. Aonde que está isso? Ligeira resposta aos detratores do espiritismo. Aí ele fala do nosso modelo, né? Que não é um modelo religioso, é um modelo que comporta uma nuance religiosa, mas não é um modelo religioso. Aí ele vai explicar por quê. O espiritismo é uma doutrina filosófica de efeitos religiosos, olha, ou não, diria o Caetano, né? Ou não. Por quê?
é uma doutrina filosófica de efeitos é uma doutrina filosófica de efeitos religiosos, mas quem provoca o efeito religioso é o indivíduo, por isso que, ou não. Como qualquer filosofia espiritualista, pelo que forçosamente vai ter as bases fundamentais de todas as religiões. Então o espiritismo tem as bases fundamentais de todas as religiões, mesmo que, não é Kardec falando, eu falando agora, que nós tenhamos entendimento diferenciado. E essas bases é Deus, a alma e a vida futura, as bases de todas as religiões, né? Mesmo que nós entendamos Deus de maneira diferenciada. Por exemplo, só para fixar isso aqui, nós não temos nenhum privilégio com Deus de estar aqui hoje de manhã, nenhum privilégio, né? Nossos irmãos escolheram fazer, ir lá na feira hoje, é bom ir na feira domingo de manhã, não sei se vocês vão, é gostoso, né? No domingo, eu gosto. Tomo café na feira quando eu estou à toa. É difícil eu estar à toa, né? Mas eu gosto de tomar café na feira com aquele pastel da feira. Então, quem escolheu ir na feira hoje, está tudo tranquilo também com Deus, né? Está lá com a família, está lá fazendo compra, ou seja, não tem nenhum privilégio, é só uma escolha que nós fizemos hoje. Então, o nosso entendimento de Deus é diferente da grande maioria daqueles que acreditam ser Deus dele. Não, nós achamos que Deus é de todo mundo, Ele é criador de todos. E ela continua, ó, mas não é uma religião, ó, é uma doutrina filosófica, mas não é uma religião constituída, visto que não tem culto, nem rito, nem templos, e entre seus adeptos nenhum tomou e nem recebeu o título de sacerdote ou de sumo sacerdote. Esses são qualificativos, isso são qualificativos de pura invenção da crítica. Ou seja, ele está falando aqui do modelo, mas tem outro, né? Ele continua aqui, né? Quando ele fala do chefe do espiritismo, quando ele diz para nós que o centro de Paris, a Sociedade Parisiense de Estudos Espírita, ela não submete a de Lyon, ó, mostrando para nós, a gente não está submetido, é um outro modelo, não tem um modelo hierárquico, beleza? E aí, para fechar esse último slide sobre a questão, para que ninguém possa prestar ignorância, só por quê? Porque a ideia no slide anterior é que todos nós estudemos, né? Gente, como que eram os outros modelos religiosos? Como são os outros modelos religiosos? Alguém estuda, né? E as massas ouvem. Aqui não, mudou. Eu estudo para mim, né? Eu estudo para mim. Cada um aqui tem que estudar para si. E aí a gente troca. É assim. E é um modelo novo. Não tem pastor, não tem sacerdote, não tem liderança religiosa. Nós temos lideranças administrativas, não é religiosa, né? Nós não idolatramos ninguém, ou nós não deveríamos idolatrar ninguém, né? A gente idolatra aqui, o indivíduo daqui a 6 meses cai ali na frente, por causa da nossa idolatria, né? E Kardec diz para nós no livro dos médios que o que mais atrapalha os médios é o entorno. O entorno, essa galera aqui não vai ter pau para médio aí o indivíduo cai lá na frente. Na história brasileira, além da história francesa, Leon Denis fala isso para nós, mas na história brasileira a gente tem um grupo aí de médiuns e companheiros do movimento espírita que caíram de maneira desastrosa. Está aí nos livros aí mostrando para nós. Só pegar o Tormento da Obsessão é um deles, mas o Tormento da Obsessão não dá nome, mas a gente sabe de alguns nomes, né? Por que Kardec fala isso aqui? Desculpa, por que os espíritos falam isso aqui? Para a gente terminar. Porque o modelo de aprendizagem, o modelo de conhecimento e o modelo de como que nós nos relacionamos no movimento espírita, ele é diferente. E aí Kardec fala das 2 primeiras revelações, aí fala de Jesus e fala de Moisés, isso no item 49 e 50 de A Gênesis, né? No primeiro capítulo do caráter da revelação espírita. A terceira revelação, vinda numa época de emancipação e madureza intelectual, ou seja, a terceira revelação vem num momento de madureza intelectual, o que difere da vida de Jesus. Eram pessoas muito simples, né? Era muito a Sara. Como é que você explica perispírito há 2000 anos para Sara, uma criatura de carne? Não dá, né? Então é por isso que Jesus promete a vida do Consolador. Ó, em que a inteligência, a terceira revelação vinda numa época de emancipação e madureza intelectual, em que a inteligência já desenvolvida não se resigna a representar um papel passivo. Durante esse tempo que eu estou falando aqui, a gente espera que ninguém tenha ficado aí de maneira passiva.
A gente precisa questionar o tempo todo. Comparar no que eu estudei. É assim, o tempo todo. A gente não pode sentar diante de uma palestra e ter um papel passivo. Estar diante de um debate no movimento espírita de maneira passiva. Lembrei disso aqui, o indivíduo está distorcendo, ou ele não entendeu direito. Está tudo bem, mas eu não posso embarcar. Por quê? É furada, né? Como diria lá os 2 caminhoneiros lá, é cilada Dino, né? Por quê? Porque você não caiu. Em que o homem nada aceita às cegas, mas quer ver onde o conduzem, quer saber o porquê e como de cada coisa tinha ela ao mesmo tempo ser o produto do ensino e o fruto, a doutrina espírita, tinha ela que ser ao mesmo tempo produto de um ensino e o fruto do trabalho, pesquisa e do livre exame. O ensino vem dos espíritos, né? É o produto, mas para nós tem uma parte, pretextar a ignorância que todos possam julgar e apreciar com a razão. Nós hoje é uma fase de madureza intelectual, né? Onde a gente não aceita nada sem exame, nada. E não importa, Erasto, não importa nomes. Não importa o nome. Foi o fulano que falou. Mas então, ele tirou de onde? Qual é a fonte dele? Que Jesus nos ampare. Essa é a proposta ou o objetivo do advento da doutrina espírita na Terra, que está numa questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 627, quando Kardec trata das leis. Era essa a nossa proposta de bate-papo nessa manhã. A gente agradece mais uma vez a minha casa, tá bom? Um abraço. Deu a perceber que o pupilo supera o mestre? Parabéns, Elimar. Gostei muito da sua palestra. Obrigado. Nós passamos até um pouquinho do nosso tempo, mas o assunto estava tão interessante, porque, meus irmãos, são poucos os palestrantes que a gente tem tido oportunidade de assistir, que se aprofunda, né? Que traz ensinamentos que eu tenho certeza que alguns aqui nunca viu, nunca percebeu, embora os livros estão aqui, né? Eu falei no começo, eu só ia usar obras básicas. Isso mesmo. E ele falou que só das obras básicas, né? No fundo, dentro da doutrina espírita, tudo é básico mesmo. Encerramos os nossos trabalhos, lembrando algum aviso, Martinha, Samir, Angélica, ok. Então, na próxima semana, se Deus permitir, nós estaremos aqui com, deixa eu ver aqui, os trabalhadores da última hora, Solange, dia 27, né? No domingo. É isso mesmo. Então, é quarta-feira? É verdade. Então, a Solange com o assunto. Trabalhadores da última hora. Lembrando que todos nós somos esses trabalhadores da última hora, né? Oremos então, meus irmãos. Senhor Deus, nosso amantíssimo Pai, abençoa cada um de nós. Permita que esses benfeitores espirituais possam nos dar a oportunidade do nosso crescimento espiritual através dos estudos, dos ensinos, mas sobretudo das bênçãos que precisamos receber para nos tornar cada vez mais fortes diante dos problemas, diante das doenças que nos afetam, diante de todas as dificuldades e de toda a ordem. Alimenta a nossa esperança, a nossa força e a nossa coragem. Que o nosso irmão Elimar possa levar para os seus familiares e para casa onde frequenta as nossas melhores vibrações de paz e de amor e o nosso eterno agradecimento pelos ensinos. Obrigado, Senhor, e que essa casa possa fechar as suas portas daqui a pouco e possa reabrir em todos os outros momentos das nossas necessidades espirituais. Que assim seja. Aqueles que desejarem tomar o passe, é só aguardar um pouquinho.